Olá, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, nós vimos que o apóstolo Paulo orienta a igreja e fala da grandiosidade da obra de Cristo. Cristo é soberano, Cristo reina, Cristo domina. A sua obra é completa, é perfeita e ela é única. Em Cristo nós somos resgatados, nós somos tirados daquela condição de escravos, de prisioneiros, somos transportados para o seu reino e agora nós temos plena amizade com Deus. No segundo capítulo, o apóstolo Paulo fala de um ensino, que estava tentando desviar, assediar os colossenses a não somente crer na suficiência da obra de Cristo, mas eles acrescentavam também a filosofia. No devocional de hoje, a gente vai aprender que além da filosofia, tinha aquele segmento dessa heresia, chamada heresia de Colossos, que queria acrescentar algo mais, aquilo que era chamado de legalismo. O legalismo, para a gente exemplificar o legalismo, eu posso citar um exemplo que é colocado pelo pastor John MacArthur no seu livro A Procura de Algo Mais, que ele cita um exemplo de uma pessoa que avaliando o outro, né, sob a sua ótica, a sua perspectiva, julgando o outro, achando o outro menos espiritual que ele. O exemplo que ele cita é uma pessoa que chega para o seu irmão e fala: você não foi na reunião de quarta? A pessoa, ao negar, ele fala: mas pessoas espirituais vão a todas as reuniões de oração. Então esse exemplo simplista nos coloca diante de uma situação, pois é diferente de se afirmar que as pessoas espirituais têm por hábito ou a necessidade de orar. Não é correto condenar as pessoas por não manterem regras humanas ou rituais religiosos. Isso é um certo tipo de legalismo. O ir à reunião de oração é bom, é positivo, mas o ir somente por uma questão de regra ou um ritual simbólico talvez não vá ajudar muito, né? E o legalismo a gente pode definir como um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras vai tornar o indivíduo merecedor do favor ou da salvação divina. E é interessante que Jesus encarou isso com muita frequência nos conflitos que ele tinha muitas vezes com os fariseus. Nessa porção sobre Cristo é exaltado acima do legalismo, principalmente aqui no capítulo 2, no versículo 11 até o 17, no capítulo 14, ele fala assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. O apóstolo começa falando que, tendo cancelado, ou seja, tendo apagado, tendo sido removido, o apóstolo retrata que Cristo, como aquele que apagou, destruiu, cancelou a nossa dívida. E ele fala do escrito dessa dívida. A palavra dá a ideia de autógrafo ou qualquer documento que era escrito à mão. Era como um certificado de dívida escrita com a letra do devedor. Dívidas essas legais, eram termos muito comum e termos legais no vocabulário romano. A lei mosaica também nos coloca em dívida com Deus por causa dos nossos pecados. Essa dívida que a lei mosaica aponta, essa dívida Cristo pagou ao ser encravado na cruz. Encravado na cruz é o que fala aqui no versículo 14, né? E essas palavras dizem respeito à remoção, ou seja, Cristo apagou
o conteúdo e anulou o escrito da dívida que era contra nós. Como que ele fez? Encravando na cruz, isto é, através da expiação que há em Cristo, foi definido o término dessa dívida através da sua missão terrena. Devido ao que a justificação passou a ser dada inteiramente à parte das exigências legais que eram contra nós. Temos aqui então o cancelamento final da dívida, ou seja, aquela dívida que era pesada contra nós, agora ela já não existe mais. E ela foi cancelada, ela foi apagada como? Na cruz. A cruz aqui deve ser vista como uma parte integrante desse triunfo. Eu vou usar um termo bem técnico da minha área, pois essa cruz, né, essa dívida que a gente tinha, ao ser cravado na cruz, Cristo pavimentou o caminho para a ressurreição e a glorificação de Cristo, trazendo a vitória. Isso a gente pode ver, como a gente viu no primeiro capítulo do livro de Paulo aos Colossenses, lá no versículo 20. Fala assim: e que havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Quando alguém era crucificado, a lista de seus crimes era sempre pregada na cruz, exatamente acima da sua cabeça. A morte de Cristo, então, era o pagamento por aqueles crimes. Mas o interessante é que os crimes que pregaram Jesus na cruz não foram os crimes dele, mas os crimes que pregaram na cruz foram os nossos. Por haver ele tomado sobre si a nossa pena, Deus apagou o escrito da dívida que era contra nós. Então, o sacrifício foi de Cristo, a recompensa foi nossa. Então, a partir do versículo 15, o apóstolo fala que despojando os principados e potestades, ele os expôs publicamente. A palavra grega no original é emparesia, significa com franqueza de linguagem. É uma forma de declaração aberta, onde é anunciada a derrota do inimigo. É a maneira franca e ousada de anunciar a todos, ou publicamente, que esses poderes são desmascarados. Por isso a expressão publicamente os expôs ao desprezo, ou seja, desmascarou, zombou deles. A palavra usada é deigmatizo, é a mesma usada lá em Mateus 1,19, quando fala que José, não querendo infamar Maria, ele procurou deixá-la. Então indica uma ação de desmascarar, publicamente uma esposa adúltera em público, como é o caso dessa palavra usada lá em Mateus 1, no versículo 19. É uma metáfora de um exército derrotado sendo exibido nas ruas, mostrando na derrota toda a vergonha a que está exposto, ou seja, publicamente é exibido nas ruas, mostrando que aquele exército foi derrotado e agora ele está sendo exposto. É o que confirma aqui, triunfando na cruz. É a condução de um cortejo. E esse cortejo é um cortejo vitorioso. Como fala o apóstolo Paulo, já havia falado lá em 2 Coríntios 2,14, quando ele fala: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio dele nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A alegria do triunfo pertence ao vencedor, o qual conduz o inimigo à exibição e à humilhação pública. É por isso que os principados e as potestades, o apóstolo Paulo está falando que Deus
Cristo os expôs publicamente. Então, tendo feito esses esclarecimentos, agora, aqui nos próximos versículos, o apóstolo Paulo passa a advertir os colossenses sobre temas que estavam sendo utilizados por esses falsos mestres para persuadi-los a seguirem essas práticas gnósticas enganosas, como, por exemplo, a abstinência de certos alimentos, a observação de certos dias. É o que está aqui no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo se dirigia às pessoas legalistas que estavam nas igrejas e acreditavam com efeito que somente um relacionamento pessoal, vital e profundo com Cristo não é suficiente para satisfazer a Deus. Eles haviam acrescentado algumas regras e requisitos que governavam o exercício de certos deveres que eles achavam essenciais para a espiritualidade das pessoas, com regras sobre como comer, sobre beber, ou sobre como se vestir, a aparência, rituais religiosos e assim por diante. Através da lei mosaica, Deus concedeu muitas leis externas com o propósito de proteger Israel da interação social com aqueles povos pagãos corruptos. Tais leis, quando Deus dá essas leis para o povo, elas foram dadas para ilustrar verdades espirituais internas que se cumpriram em Cristo. Paulo também disse isso lá aos Filipenses, em Filipenses 3, um pouquinho atrás aqui, ele fala assim: porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele responde nos próximos versículos aqui, falando do seu próprio exemplo. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele passa a elencar algumas qualidades ou características dele aqui. Ele foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus, ele tinha uma linhagem, ele era zeloso, ele era perseguidor da igreja. Mas aqui no versículo 7 ele fala: mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. Então o apóstolo Paulo tinha muitas qualificações que ele poderia se gloriar na sua própria carne, Mas ele já tinha falado aqui no versículo 11 que a circuncisão humana não torna alguém justo diante de Deus. Não pode, não tem condições. Apenas o verdadeiro amputar do pecado por meio da salvação em Cristo é o que vai tornar alguém justo diante de Deus. Quando Cristo veio, os elementos cerimoniais da lei foram postos de lado, porque ele era o cumprimento de tudo aquilo que esses elementos pronunciavam, No entanto, o que os legalistas faziam? Os legalistas na igreja primitiva insistiam que todas as cerimônias, incluindo a circuncisão,
A observância do sábado e as leis dietéticas deveriam ser mantidas como padrões de espiritualidade. Visto que eles não estavam genuinamente dedicados a amar a Cristo, eles ficaram com uma aparência de santidade em vez de buscar a verdadeira espiritualidade. O seu legalismo estava em direto confronto com o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou bem claro que as leis dietéticas eram simbólicas. Elas não tinham a inerente habilidade de tornar alguém justo. Quando ele disse que nada que entra no homem pode contaminá-lo. É o que sai de uma pessoa, os maus pensamentos, as palavras e as expressões de um coração pecaminoso que causam essa contaminação. É isso que ele tinha falado lá em Marcos 7,15, quando ele fala que nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Essa foi uma declaração chocante, porque o povo judeu sempre crera que havia certos alimentos que contaminavam o corpo. Eles haviam entendido mal o simbolismo das leis dietéticas e pensavam que segui-las realmente poderia tornar alguém justo diante de Deus. E a gente pode pegar o exemplo do próprio apóstolo Pedro, lá em Atos 10, quando Pedro teve aquela visão de vários tipos de animais impuros que Deus ordenara que ele matasse e comesse. Lá em Atos 10, 12, ele fala que contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Esse era o sonho dele. Quando Pedro faz a objeção, porque ele nunca havia comido, se a gente abrir lá em Atos 10, a gente vê que aqui no versículo 14, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. No verso 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Um novo dia chegara. Deus estava revelando ao seu povo que as leis dietéticas não estavam mais em vigor. E é interessante que Pedro entendeu a mensagem. Pedro aprendeu, como segue lá no texto no versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando ali muitos reunidos. Então, Pedro entra naquele local e ele encontra muitas pessoas reunidas e ele se dirige dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus não demonstrou que Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Comum ou imundo. Os crentes estavam livres dessa escravidão da lei, fortalecidos pela graça para cumprir a justiça da lei, sem se escravizarem em seus detalhes cerimoniais. É o que Paulo resume lá em Romanos 14, 17, quando ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e a alegria no Espírito Santo. E também o mesmo apóstolo Paulo adverte lá em 1 Timóteo no 4, aqui no capítulo 4, do 1 ao 5, ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é
santificado, né? Um evangelho de obras efetuado pelo homem não é evangelho. É o que o próprio apóstolo Paulo também fala lá em Gálatas 1:7, repreendendo os Gálatas, né? Ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, né? Eu também em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo de nada vos aproveitará. Quase concluindo essa parte, né? A gente pode olhar no seguinte rumo, né? Se batismos, orações, jejuns, uso de vestes especiais, a própria presença na igreja, ou algum tipo, ou vários tipos de abstinência, outros deveres religiosos são necessários para eu ganhar a salvação. Então a obra de Cristo não é verdadeiramente suficiente. Ou seja, isto é zombar do evangelho. O legalismo é tanto uma ameaça à igreja de hoje como foi em Colossos. É muito perigoso hoje em dia também, né? Mesmo nas igrejas evangélicas, há muitas pessoas cuja certeza da salvação está baseada em sua atividade religiosa, ao invés de confiar somente em Cristo como seu Senhor e Salvador todo suficiente, né? Muitos presumem que são cristãos, né? Porque leem a Bíblia, oram, vão à igreja ou realizam outras funções religiosas. Muitos julgam a espiritualidade na base da atuação externa, em lugar do amor interno a Cristo. O ódio ao pecado e um coração devotado à obediência, sim, são marcas de reconhecimento à autoridade de Cristo, à devoção de Cristo. Obviamente, né, a gente não pode negar que a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão dos crentes podem ser manifestações da verdadeira conversão. Mas quando tudo isso é isolado à devoção de Cristo, essas coisas reduzem-se insignificantemente. Rituais religiosos que até incrédulos podem realizar e pelos quais são enganados quanto à vindoura condenação. Todas essas coisas que cercavam a igreja de Colossos naquele tempo, hoje têm entrado sorrateiramente nas igrejas. As pessoas acham que somente Cristo não é suficiente. A obra de Cristo, ela tem que ser completada, muitos falam isso. Com rituais, com cerimônias, com regras, com vãs filosofias e com coisas que são ensinadas pelo homem. Mas ter Cristo é ter todo o recurso. Ter Cristo é ter tudo o que precisamos para viver. O apóstolo Paulo disse não a Cristo mais o legalismo, e também nós devemos dizer não a Cristo mais o legalismo. Ter Cristo é ter todas as coisas, é ter todo o recurso espiritual suficiente para viver uma vida que agrade a Deus e para cada vez mais crescer no conhecimento e na graça. Muito obrigado pelo acompanhamento de mais esse vídeo, e espero que todos estejam conseguindo aprender um pouco mais, assim como eu tenho aprendido. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, por teu grande amor, por tua bondade e por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas.
O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Não nos deixe, ó Deus, nos enganar com essas coisas. Nos ajuda a crer, a Deus, que a comunhão, que a oração, que o estudo devocional da Tua Palavra são importantes para nós. Mas a obra de Cristo é suficiente para nos salvar da ira vindoura. Nós oramos a Ti no nome desse Senhor amado. Amém.